Olá pessoal, eu me chamo Álvaro, sou discente do curso de farmácia ofertado pelo FVJM Campus Diamantina e hoje, através da disciplina de microbiologia aplicada, que é orientada pelo professor Fábio, iremos abordar sobre a febre maculosa, que é um tema de grande relevância no setor da saúde pública. Então, o que é a febre maculosa? Segundo o Ministério da Saúde, a febre maculosa é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável. É importante reforçar que ela não é transmitida de pessoa para pessoa, mas sim na picada do carrapato estrela, ou conhecido popularmente como micuim, que é a espécie Amblyomma cagenense, que esteja infectada principalmente pela espécie de bactéria Rickettsia rickettsii. Vamos abordar posteriormente a respeito da espécie do carrapato e posteriormente as espécies de bactéria que podem causar febre maculosa. O carrapato causador da febre maculosa é o carrapato estrela, ou conhecido como micuim, que é a espécie Amblyomma cagenense. Esse carrapato ele pode ser encontrado em hospedeiros como capivaras, cavalos, antas e tamanduás. Ele é comum no cerrado e em áreas degradadas da Mata Atlântica, por isso muito se fala sobre a sua relação entre a proliferação da doença com o avanço do desmatamento na região, que possui apenas 25% da sua cobertura original. Esse carrapato é um aracnídeo com um longo ciclo de vida, começando como ovo e seguido até a sua maturidade sexual, passando pelos estágios de larva, ninfa e adulto macho ou adulto fêmea. Nesse processo, ele passa por 3 hospedeiros, por isso o chamamos de trioxeno. É importante ressaltar que é o carrapato fêmea que se alimenta das proteínas do sangue do animal por 10 dias até a maturidade dos ovos, quando se desprende da pele e cai no chão. No chão, essa fêmea pode colocar até 8.000 ovos ao longo de 25 dias, e dependendo da temperatura, eles eclodem após um mês. Então, saem novamente as larvas hematófagas, ou seja, que se alimentam de sangue em busca de um novo hospedeiro. Alimentadas, elas voltam para o chão e vão repetindo esse ciclo que pode durar até um ano. E é por meio desse hábito alimentar que o carrapato estrela ingere a bactéria Rickettsia rickettsii presente no sangue dos animais contaminados. No Brasil, 2 espécies de riquetes estão associadas a quadros clínicos da febre maculosa. A principal delas é a Rickettsia rickettsii, que possui maior incidência, que leva ao quadro de febre maculosa brasileira, considerada a forma mais grave da doença, normalmente registrada no norte do estado do Paraná e nos estados da região sudeste. Outra é a Rickettsia parkeri, que tem sido registrada em ambientes de Mata Atlântica, onde temos os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e Ceará, que produz quadros clínicos menos graves quando comparada à bactéria Rickettsia rickettsii. Dadas as espécies citadas, as rickétsias são parasitas de artrópodes como piolhos, pulgas e carrapatos. No homem, causam doenças como tifo, lixiose, febre Q e febre maculosa, que é a que estamos tratando hoje. Elas são bactérias gram-negativas e são parasitas intracelulares obrigatórios, o que significa que elas só sobrevivem no interior de outras células. Até um passado não muito distante, elas eram consideradas grandes vírus, porque, assim como estes agentes infecciosos, somente conseguem se desenvolver em tecidos vivos. Em relação ao ciclo de transmissão da febre maculosa brasileira, de acordo com a nota técnica divulgada pela Coordenação Geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial no Brasil em 2022, o risco de infecção para humanos relaciona-se a fatores de exposição que favorecem o contato com os carrapatos. Isso se dá principalmente em áreas rurais, durante pescarias, contato com capivaras ou outros animais, atividades de lazer ou trabalho.
Conforme vemos a imagem, as capivaras são hospedeiros amplificadores da febre maculosa brasileira, o que as diferencia de outros animais que podem portar a mesma doença. Vamos observar isso analisando o ciclo de transmissão. Na etapa 1, temos um carrapato infectado que pode transmitir a bactéria à capivara não infectada. Após a inoculação do carrapato na capivara, ocorre a transmissão da bactéria do carrapato para a capivara. Na etapa 2, a capivara já infectada desenvolve um quadro de riqueticemia temporária e passa a infectar outros carrapatos que não estão infectados com a bactéria. Na etapa 3, os carrapatos infectados transmitem a bactéria aos humanos, causando o quadro de febre maculosa brasileira. Esses animais, eles atuam diretamente na manutenção de novas linhagens de carrapatos infectados pela bactéria durante a riqueticemia, que é um período que facilita a permanência do agente etiológico, que é a bactéria Rickettsia rickettsii, na natureza. Em relação ao perfil epidemiológico da febre maculosa brasileira, o governo federal, juntamente com o Ministério da Saúde e Sistema Único de Saúde, SUS, a partir de seus departamentos e coordenações específicas, divulgaram dados que constroem o perfil epidemiológico da doença no Brasil entre os anos de 2007 a 2023. Assim, temos os dados de que 70% dos casos são homens de 20 a 64 anos de idade. 70% dos casos necessitaram de hospitalização, mostrando a gravidade da doença. 32% dos casos foram letais, levando os pacientes à morte. 74% dos infectados residia na zona urbana, o que significa que a doença não está restrita principalmente na zona rural. 68% dos casos infectados frequentou ambiente de mata e 36% foram infectados em ambiente domiciliar, o que corrobora a chegar a uma conclusão que os animais domésticos podem ter relação direta na transmissão da febre maculosa. Quais são os sinais e sintomas da febre maculosa? A transmissão da febre maculosa nos seres humanos, como já mencionado, ocorre quando o carrapato infectado permanece fixado na pele. É importante ressaltar que essa fixação ocorra pelo menos dentro de 4 horas para que haja a transmissão da bactéria do carrapato para o ser humano. A doença apresenta início súbito com sintomas semelhantes a outras infecções, o que dificulta o seu diagnóstico precoce. Sinais e sintomas como febre alta, dores no corpo, dor de cabeça, falta de apetite e fadiga são sinais comuns na infecção. Além disso, com a evolução da febre maculosa, é comum o aparecimento de manchas vermelhas nos pulsos e tornozelos, que não coçam, mas que podem aumentar em direção às palmas das mãos, braços ou solas dos pés. Ademais, pode ocorrer dor muscular constante, gangrena nos dedos e orelhas, paralisia dos membros que inicia nas pernas e vai subindo até os pulmões, causando paragem respiratória. O diagnóstico oportuno da febre maculosa é muito difícil, principalmente durante os primeiros dias de doença, tendo em vista que os sintomas também são parecidos com outras doenças, como leptospirose, dengue, hepatite viral, entre outras. No entanto, o médico fará a avaliação dos sintomas e perguntará onde você mora ou se esteve em locais de mata, floresta, fazendas, trilhas ecológicas, onde possa ter sido picado por um carrapato. Ele também poderá solicitar uma série de exames para confirmar ou contribuir com o diagnóstico. Assim, os testes laboratoriais mais indicados para o diagnóstico específico da febre maculosa são
reação de imunofluorescência indireta, no qual detectam a presença de anticorpos contra a bactéria a partir de coleta de sangue, exame de imunohistoquímica, que detecta a bactéria em amostra de tecidos obtidas a partir de biópsias de lesões de pele, técnicas de biologia molecular, onde está incluída a reação em cadeia da polimerase PCR, realizada a partir de amostra de sangue, tecido de biópsia, que detecta o material genético da bactéria. Isolamento da bactéria. O isolamento da bactéria é feito a partir do sangue, que é um coágulo, ou de fragmentos do tecido, que pode ser pele e pulmão obtidos por biópsias, ou de órgãos, como pulmão, baço, fígado obtido por necrópsia, além do carrapato retirado do paciente. A bactéria irá crescer em um meio de cultura e irá se desenvolver, podendo realizar o diagnóstico através da morfologia obtida pelo crescimento no meio de cultura. Ademais, a gente tem os testes laboratoriais mais indicados para o diagnóstico inespecífico e complementares da febre maculosa, que é o hemograma, onde irão ser observadas alterações no padrão das células sanguíneas, como anemia, diminuição de plaquetas, e também testes enzimáticos, onde algumas enzimas do corpo podem estar aumentadas, demonstrando indício de algumas infecções. Os resultados desses exames, no entanto, podem levar semanas. Por isso, se houver suspeita, o médico deve iniciar o tratamento com antibióticos urgentemente, tendo em vista que quanto mais cedo a terapia for iniciada, maiores são as chances de se evitar complicações e morte do paciente. Outro fato muito importante é que, de acordo com a portaria do Ministério da Saúde, todo caso de febre maculosa é de notificação obrigatória às autoridades locais de saúde. Então, após a investigação epidemiológica em até 48 horas após a notificação, é necessário a adoção de medidas de controle pertinentes. O tratamento oportuno da febre maculosa é essencial para evitar formas mais graves da doença e até mesmo a morte da pessoa. O tratamento está disponível no SUS e assim que surgirem os primeiros sintomas, é importante procurar uma unidade de saúde para avaliação médica. O tratamento é feito com antibiótico específico, especialmente a doxiciclina. Em determinados casos, pode ser necessária a internação da pessoa. A terapêutica é empregada por um período de 7 dias, devendo ser mantida por 3 dias após o término da febre. A falta ou demora no tratamento da febre maculosa pode agravar o caso, podendo levar a óbito. É importante ressaltar que, a partir da suspeita clínica da febre maculosa, o tratamento com antibióticos deve ser iniciado imediatamente, mesmo antes dos resultados laboratoriais. E para finalizar, é sempre importante relembrarmos que a prevenção é mais barata do que o tratamento. Assim, devem ser adotadas algumas medidas para evitar a doença, principalmente em locais onde haverá exposição a carrapatos, como usar roupas claras para ajudar a identificar o carrapato, uma vez que ele é escuro. Use calças, botas e blusas com mangas compridas ao caminhar em áreas arborizadas e gramadas. Evite andar em locais com grama ou vegetação alta. Use repelentes de carrapato. Verifique se você e seus animais de estimação estão com carrapatos. Se encontrar um carrapato aderido ao corpo, remova-o com uma pinça. Não aperte ou esmague o carrapato, mas puxe com cuidado e firmeza. Depois de remover o carrapato inteiro, lave a área da mordida com álcool ou sabão e água. E quanto mais rápido retirar os carrapatos do corpo, menor será o risco de contrair a doença. Após a utilização, coloque todas as peças de roupa em água fervente para a retirada dos carrapatos. A prevenção da febre maculosa é baseada no impedimento do contato com o carrapato. Assim, finalizamos o nosso conteúdo sobre a febre maculosa brasileira. Espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês e obrigado pela atenção.